Minha irmã e o marido dela me expulsaram da casa da vovó. Encontrei o testamento em áudio dela. No tribunal, eles perderam, mas a maior surpresa me esperava no final da sentença. Chove torrencialmente e eu estou à porta da minha casa com 2 malas nas mãos, a ver a minha irmã, Janet, a trocar a fechadura da porta da frente, não da casa deles, da minha, da nossa, da casa da minha avó. Curtis, o marido dela, leva as minhas coisas para a rua. A caixa com os livros cai numa poça e a água molha o cartão num instante. A minha manta favorita, que a minha avó tricotou para mim quando eu tinha 8 anos, segue-a. Ela fica na lama e eu não consigo sair do lugar. Janet, isso é impossível, digo, tentando manter a calma na voz. Você não pode simplesmente me expulsar daqui. Ela nem se vira. Seus dedos giram habilmente o chaveiro e a nova fechadura se encaixa no lugar. Eu posso, Nico, diz ela, e ouço em sua voz uma frieza que antes não existia. O advogado confirmou que a casa pertence a mim como herdeira mais velha. Você só morava aqui por minha bondade. Curtis se aproxima, limpando as mãos nas calças jeans. Ele é alto, tem ombros largos e cheira a óleo de máquina e tabaco. Em seu rosto há um sorriso de desprezo que eu odeio. Ouviste, irmã? Arruma as tuas coisas e vai embora, antes que eu chame a polícia. Já chamaste, digo. Eles disseram que é um assunto civil e que não vão intervir. Ele sorri ainda mais. Vês, até a lei está do nosso lado. Aperto a alça da mala com tanta força que os meus dedos ficam brancos. Tenho um nó na garganta, mas não vou deixar que vejam as minhas lágrimas. Nunca! A avó não gostaria disso, digo baixinho. Janet finalmente se vira. O rosto dela parece estranho. Ela sempre foi mais bonita do que eu. Cabelos longos e louros, olhos azuis brilhantes, traços perfeitos. Eu sou morena, magra, sempre me escondi atrás da câmara, em vez de aparecer em primeiro plano. Mas agora não há nada nos olhos dela, a não ser frialdade. A avó não está aqui, diz ela. E se ela realmente quisesse deixar algo para ti, teria feito um testamento. Mas não há nenhum. Ela volta para a porta e verifica a fechadura. Está bem presa. Fico parada na chuva por mais alguns minutos, olhando para a casa onde morei por 22 anos, de madeira, com persianas brancas que a avó pintava com tinta nova todos os verões, um pequeno alpendre onde nos sentávamos no verão, bebíamos limonada e víamos o pôr do sol. A sala de estar com lareira e fotografias antigas nas paredes. Tudo isso agora pertence a Janet. Curtis sai novamente, desta vez com o meu portátil nas mãos. Ele o joga em cima da pilha de coisas. Ouço um estrondo e meu coração se aperta. Lá estão todos os meus projetos, nos quais trabalhei nos últimos meses. Curtis, há ficheiros importantes aí. Devias ter feito uma cópia de segurança, diz ele indiferentemente. Corro, pego o portátil da pilha. O ecrã está partido, mas talvez ainda seja possível salvar alguma coisa. Coloco-o na mala, tento recolher pelo menos algumas das coisas que estão espalhadas nas poças. Janet olha para mim de cima da varanda. Nico, não te faças de vítima. És uma pessoa adulta, tens 27 anos, já é hora de viveres sozinha. Levanto a cabeça, olho nos olhos dela. Lembras-te de quando a mãe se foi embora? Ela fica em silêncio. Eu tinha 5 anos, tu tinhas 13. A avó levou-nos aos dois, não só a ti, aos dois. Eu lembro-me, diz Janet baixinho, mas isso foi há muito tempo. A vida continua. A tua vida, digo eu, às minhas custas. Ela vira-se e entra em casa. A porta fecha com um baque surdo. Fico parado por mais um minuto, depois pego as malas e vou para o portão. Olho para trás pela última vez. Curtis está na janela da sala, fumando e olhando para mim. Ele sorri. Ando pela rua, arrastando as malas pelo asfalto molhado. A chuva não para. Estou completamente encharcada, o cabelo colado ao rosto, os sapatos a chapinhar.
Pego no telemóvel e ligo para Tessie. Alô? A voz dela está sonolenta, hoje é sábado, ela deve estar a dormir. Tess, eles expulsaram-me, digo, e a voz finalmente quebra. O quê? Agora? Onde estás? Estou na rua Ori, posso ir até aí? Vem imediatamente, vou fazer café. A Tessie mora a 20 minutos de carro, mas vou a pé. Não tenho dinheiro para táxi e os autocarros são raros aos sábados. As malas são pesadas, as mãos doem, mas eu vou, um pé atrás do outro. Quando finalmente chego à casa dela, um pequeno apartamento no segundo andar de um prédio antigo de tijolos, mal consigo ficar de pé. Tessie abre a porta, olha para mim e simplesmente me abraça. Fico nos braços dela e finalmente me permito chorar. Ela me puxa para dentro, me dá uma toalha, roupas secas, café quente. Sentamos no sofá dela e eu conto tudo. Eles não têm o direito, diz Tessie quando termino. A casa pertence a vocês dois, é a lei. Eles dizem que o advogado deles confirmou o contrário. Aqui advogado? Quem? Não sei. A Janet não disse o nome. Até se levanta-se, anda pela sala. Ela é sempre assim, enérgica, determinada. Somos amigas desde a faculdade. Ela foi a única que ficou ao meu lado quando me fechei em mim mesma após a morte da minha avó. Tens de lutar, Nico. Não pode simplesmente desistir. Não sei como, digo honestamente. Não tenho dinheiro para pagar um advogado? Existem consultas jurídicas gratuitas. Vamos ligar na segunda-feira. Aceno com a cabeça, mas por dentro estou fria e vazia. Não acredito que isso vá mudar alguma coisa. A Janet sempre ganhou. Sempre. Ela era a favorita da minha avó, sabia dizer as coisas certas, sorrir da maneira certa. E eu era apenas eu, silenciosa, invisível. À noite deito-me no sofá da Tessie, olho para o teto e não consigo dormir. As memórias passam pela minha cabeça. A avó Muriel, as suas mãos suaves, o cheiro de lavanda que sempre emanava dela, como ela me ensinou a fazer bolos, como ficava comigo até tarde da noite quando eu estava doente, como chorou quando minha mãe foi embora e não voltou. A Janet também chorou na altura. Mas não por muito tempo. Ela aceitou mais rapidamente. Rapidamente se tornou uma nova filha para a avó. E eu sempre fui aquela menina que esperava pela mãe à janela. Há 1 ano, a avó faleceu. Um AVC repentino. Ela não teve tempo de se despedir. Simplesmente caiu na cozinha enquanto preparava o jantar. Fui eu que a encontrei. Chamei a ambulância. Eles lutaram por 2 horas, mas não conseguiram salvá-la. Após o funeral, eu e a Janet fomos ao cartório do Sr. Caulfield, um homem velho e meticuloso com óculos na ponta do nariz. Ele disse que não havia testamento. Ou a avó não teve tempo de o fazer, ou ele se perdeu. Por isso, a casa passa para nós duas em partes iguais, de acordo com a lei. A Janet sorriu. Disse que era justo, que dividiríamos tudo em partes iguais. Eu acreditei. O Curtis apareceu na vida dela há 3 anos, mecânico numa fábrica rude, mas a Janet dizia que ele era de confiança, que com ele ela se sentia protegida. Casaram-se rapidamente sem uma cerimônia pomposa. A avó não aprovou, vi isso nos seus olhos, mas não disse nada. Nos últimos meses antes de morrer, a avó ficou estranha, pensativa. Às vezes olhava para a Janet, às vezes pegava na minha mão e sussurrava algo sobre a verdade sempre vem à tona. Na época, eu não entendia. E agora também não entendo. Viro para o outro lado, pego no telemóvel, percorro os contactos, paro no nome avó. Nunca apaguei o número dela. Às vezes abro as nossas últimas mensagens, releio-as e de repente vejo o que não tinha reparado antes. 2 semanas antes de morrer, ela escreveu-me: Nico, se algo acontecer, olha para a caixa na sala. A verdade está lá. Na altura pensei que ela se referia a alguns papéis antigos, contas, nada de importante. Procurei, não encontrei nada e esqueci. Mas agora essas palavras ganham outro significado. A caixa na sala de estar, a verdade. Sento-me, o coração bate mais rápido.
Que caixa? Há muitas. A cômoda velha, os armários, as prateleiras. A avó gostava de coisas antigas, guardava tudo. Mas se há algo lá, algo importante, então a Janet e o Curtis já podem ter encontrado. Ou deitado fora. Tenho de entrar na casa. Olho para o relógio. São 3 da manhã. A Janet trabalha no salão de beleza das 9 às 6. Curtis está na fábrica, turno das 8 às 5. Amanhã à tarde a casa estará vazia. Tess disse para lutar? Bem, eu vou lutar, porque eu sei como entrar. Domingo, meio-dia. Estou parado no quintal dos fundos da casa e olho para a janela do porão. Está meio escondida por arbustos de lilazes que a avó nunca podava porque adorava o seu cheiro na primavera. Curtis sempre se esquecia de a fechar. Ele era distraído com os detalhes, deixava as chaves na fechadura, não desligava a luz, não trancava a porta. Janet gritava constantemente com ele por causa disso. Espero que desta vez ele também tenha esquecido. Tessie foi trabalhar. Ela trabalha aos sábados e domingos porque a clínica dentária funciona 100 dias de folga. Ela se ofereceu para ir comigo, mas eu recusei. Não quero envolvê-la nisso. Se me apanharem, que eu seja a única responsável. Olho para trás. As casas vizinhas estão longe. Uma cerca alta protege o quintal de olhares estranhos. Aproximo-me rapidamente da janela e agacho-me. Empurro a moldura. Ela cede. O meu coração bate tão forte que parece que toda a rua pode ouvi-lo. Pulo pela janela estreita e desço para o porão. Cheira a umidade e madeira velha. Nada mudou aqui. As mesmas caixas com coisas velhas, ferramentas de jardim, a bicicleta que não uso há 10 anos. Subo as escadas e abro cuidadosamente a porta do corredor. Silêncio. Eles estão no trabalho, sei o horário deles de cor. Tenho 3, talvez 4 horas. Vou para a meia sala de estar. Aqui também tudo é familiar. O sofá com estofamento desbotado, o tapete que a avó comprou antes de eu nascer, a lareira com fotografias na prateleira. A Janet não mudou nada, nem sequer arrumou as coisas da avó. A velha cômoda está encostada à parede. Madeira escura, puxadores entalhados, 3 gavetas grandes. A avó guardava lá toalhas de mesa, guardanapos, às vezes documentos. Abro a primeira gaveta. Tecido, nada de interessante. A segunda, revistas velhas, livros de receitas. A terceira, envelopes com contas, alguns papéis. Nada parecido com um baú. Contorno a cômoda, olho atrás dela. Na fenda entre a parede e os móveis, algo brilha. Inclino-me, estendo a mão. Os dedos tocam o metal frio. Pego um pequeno baú do tamanho de uma caixa de sapatos, cinza com cantos enferrujados. A fechadura é velha, mas não está protegida. Abre-se com um leve toque. Dentro está um gravador, velho, com botões, como os que se usavam há 20 anos. Ao lado, um envelope com a inscrição As Minhas Meninas. A caligrafia da avó, cuidadosa, um pouco trêmula. Pego o gravador e aperto play. A fita começa a girar com um leve ruído. A voz da avó, tão familiar que me deixa sem fôlego. Janet, Nico, se vocês estão a ouvir isso, significa que eu já não estou mais aqui. Quero que saibam a verdade. Sempre amei vocês dois, mas... Ela cala-se, ouve-se a sua respiração ofegante. Janet, sempre foste mais forte, mais confiante. Pensei que conseguirias lidar com tudo. Mas há 5 anos, quando pediste dinheiro para aquele salão de beleza, dei-te tudo o que tinha guardado. $32.000. Prometeste devolver, mas... Outra pausa. Não devolveste. O salão fechou 6 meses depois. Disseste que a tua sócia te enganou, levou tudo. Eu acreditei. Mas depois descobri que simplesmente gastaste o dinheiro noutra coisa. No Curtis, nas dívidas dele. Ele jogava póquer, não era? Perdeu tudo. Sinto um arrepio nas costas. Eu não sabia disso. Nunca. A Janet nunca falou sobre o salão, sobre o dinheiro. Nico, tu és diferente. Tu nunca pediste nada. Tu simplesmente estavas ao meu lado. Sempre. E eu quero que esta casa seja tua. Só tua. A Janet já recebeu a sua parte. Ela não devolveu. Não pediu desculpa. Ela
De repente, ouve-se um barulho, vindo de fora. A porta. Eu aperto o botão stop com força. O coração salta para essa boca. Eles não podem estar em casa. São apenas 2 da tarde. Vozes. Janet e Curtis. Eles estão a discutir. Eu disse-te que era preciso fechar a cave. A voz de Janet é aguda, zangada. Esqueci, qual é a diferença? Quem viria aqui? Olho para trás. A sala de estar dá para o corredor, de onde se vê diretamente a porta de entrada. Não há tempo para fugir. Escondi-me rapidamente atrás do sofá, encostando-me à parede, a caixa e o gravador nas minhas mãos. Eles entram na sala de estar. Ouço passos, vejo a sombra de Curtis na parede. Caulfield diz que não podemos vender a casa sem o testamento, diz Janet. A sua voz está cansada. Se a avó realmente escreveu alguma coisa e isso vier à tona, perderemos tudo. Então, o que fazer? Encontrá-lo primeiro, destruí-lo. E se a Nico já o encontrou? A Janet fica em silêncio por alguns segundos. Então temos de a seguir, ver o que ela faz. Vou ligar ao Raymond. Ele trabalha como detetive. Ele pode segui-la. Quanto isso custa? Menos do que perderemos se o testamento aparecer. Curtis tosse. Sente-se o cheiro de fumo de cigarro. Tem a certeza de que a avó escreveu alguma coisa? Ela tem estado estranha nas últimas semanas. Sussurrava algo sobre justiça, sobre a verdade. Via-a esconder uma caixa algures aqui, na sala de estar. Procurei, mas não encontrei. Talvez a Nico já a tenha levado? Se tivesse levado, já teria vindo com um advogado. Ela não é do tipo que espera. Eu prendo a respiração. Tenho vontade de sair correndo, jogar na cara deles o que estão a dizer. Mas não posso, não agora. Aquelas pessoas ligaram de novo, diz Curtis mais baixo. Dizem que o tempo acabou, mais 2 semanas e eles vão me pegar a sério. Quanto você deve a eles? 48 mil. Janet solta um suspiro profundo. Ouço-a sentar-se no sofá. Acima da minha cabeça, eu me encosto ainda mais na parede. Cristo! Curtis, prometeste que não irias jogar mais. Achei que conseguiria me recuperar. Estava confiante. Confiante? Perdeste tudo o que tínhamos. Se tivesses me dado o dinheiro da avó naquela época, há 5 anos, nada teria acontecido. Eu teria me recuperado. Eu dei. Dei tudo para pagar as tuas dívidas. E então, tu te meteste em apuros de novo. Eles ficam em silêncio. Ouço Janet chorando, baixo, abafado. Vamos vender a casa, ela finalmente diz. Vamos pagar as dívidas. Vamos nos mudar para um lugar mais barato. E Nico? Nico não tem provas. Mesmo que ela diga alguma coisa, vamos negar. Vamos dizer que ela está inventando. Curtis se levanta, ouço-o indo até a janela. E se Caulfield realmente encontrar o testamento? Ele é velho, não se lembra de nada. Já falei com ele. Ele disse que talvez houvesse algo, mas não se lembra com certeza. Sem documentos, ele não pode fazer nada. Eles saem da sala e vão para a cozinha. Ouço água a correr, louça a tilintar. É a minha oportunidade. Saio cuidadosamente de trás do sofá, coloco a caixa debaixo da camisa, aperto-a contra o peito, vou para o corredor, esgueirando-me, cada passo parece demasiado barulhento. A porta da cozinha está fechada, passo rapidamente, desço para a cave, saio pela janela, corro pelo pátio sem olhar para trás. Só quando chego à rua vizinha é que me permito parar. Encostada à parede da garagem de alguém, respiro fundo. As minhas mãos tremem. Chego ao apartamento da Tessie e tranco-me na casa de banho. Sento-me na beira da banheira e pego no gravador. Rebobino até ao início e ouço novamente. A voz da minha avó está calma, um pouco triste. Nico, tu és diferente. Nunca pediste nada, simplesmente estavas presente, sempre. E eu quero que esta casa fique para ti, só para ti. A Janet já recebeu a sua parte. Ela não devolveu, não pediu desculpa. Pausa. Eu escrevi um testamento oficial. O Sr. Caulfield autenticou-o, mas escondi uma cópia num álbum de fotos antigo, com capa vermelha, aquele que está no sótão. Lá estão todas as nossas fotos, lembras-te?
Quero que saibas que a casa é tua. A gravação termina com um clique brusco. Sento-me, seguro o gravador nas mãos e percebo que ainda não é o fim. É apenas o começo. Álbum de fotos, capa vermelha, sótão. Preciso entrar na casa novamente, mas agora eles estarão vigilantes. E aquele detetive, Raymond, estará me seguindo. Abro o envelope que estava na caixa. Dentro há um pedaço de papel, outro escrito à mão. Minhas meninas, eu sabia que um dia teria que escolher. Janet, tu és forte, mas esqueceste que força não é só sobre receber. É sobre dar. Nico, tu sempre tiveste medo de pedir, mas agora é hora de parar de ter medo. Eu acredito em ti. Dobro a carta e coloco-a de volta no envelope. Tessie volta à noite, entra e me vê no sofá com o gravador nas mãos. Em contraste, aceno com a cabeça. E o que tem lá? Ligo a gravação, deixo-a ouvir. Ela ouve em silêncio, depois senta-se ao meu lado. Então, a avó deixou a casa para ti, oficialmente? Sim, mas o testamento está a algures no sótão, no álbum de fotografias. Então, temos de o ir buscar. Eles contrataram um detetive. Vão vigiar-me. Tessie pensa, depois sorri. Então, vamos dar-lhes algo para vigiar. Segunda-feira. O escritório do advogado fica no segundo andar de um prédio antigo de tijolos no centro da cidade. A placa na porta é quase imperceptível. A tinta está descascada. Entro e sou recebida pelo cheiro de papel velho e café. Glenn Tarberg é um homem de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos e óculos. Tessie o recomendou. Diz que ele é honesto, não cobra a mais. Ele aceita uma quantia simbólica de quem não pode pagar advogados caros. Coloco o gravador e o envelope com a carta da minha avó sobre a mesa. É tudo o que tem? Pergunta ele depois de ouvir a gravação. Sim. A minha avó diz que existe um testamento oficial, mas ainda não o encontrei. Ele tira os óculos e limpa-os. Menina Garrison, a gravação de áudio é boa, mas o tribunal não a reconhece como documento legal. Pode ser uma prova adicional, mas sem um testamento em papel autenticado por um notário, as suas hipóteses são mínimas. E se eu encontrar esse testamento? Então é outra história. Mas mesmo assim, o processo judicial vai durar meses, talvez um ano. A sua irmã terá o direito de contestar, de apresentar contra-ações. Vai ser longo e difícil. Eu aceno com a cabeça. Eu sabia que não seria fácil, mas ouvir isso em voz alta é outra coisa. Quanto isso vai custar? Se o caso for simples, cerca de 2.000. Se prolongar, mais. Tenho $500 na conta. O salário do último mês, que ainda não tive tempo de gastar. Não posso pagar isso agora. Glenn olha para mim por alguns segundos, depois sorri. Quer saber? Vamos começar com uma consulta. Vamos enviar um pedido oficial ao Sr. Caulfield, o notário da sua avó. Se ele confirmar que o testamento existe, vamos seguir em frente. Isso vai custar-lhe $300. Está de acordo? Aceno com a cabeça. Estou de acordo. Ele pega o papel e começa a escrever. Olho pela janela. Há um sedã preto na rua, com um homem de boné sentado dentro. Ele está a olhar para cá. Raymond, o detetive. Eu me viro, tentando não mostrar que o vi. Glenn me entrega os papéis. Assine aqui. Vou enviar a solicitação ainda hoje. A resposta pode chegar em 1 semana, talvez em 2. Eu assino, entrego o dinheiro a ele. Saio para a rua. O sedã preto ainda está parado. Vou para a paragem de autocarro sem olhar para trás. Entro no autocarro que me leva ao apartamento da Tessie. O sedã segue-nos. À noite, a Tessie volta do trabalho e vê-me no sofá, com o telefone nas mãos. O que aconteceu? Estão a seguir-me. Um sedã preto passou o dia todo a seguir-me. Ela senta-se ao meu lado. A Janet está a levar isto a sério. Estou com medo, Tess. E se eles encontrarem o testamento antes de mim? E se o destruírem? Então temos de agir mais depressa. Olho para ela. Como? Vai lá à noite, quando estiverem a dormir. Encontra aquele álbum e leva o testamento. Eles trancaram a cave. Eu verifiquei ontem. Há outras entradas. Portas, janelas, tudo está trancado.
Tess fica em silêncio, depois sorri. E o sótão? Há uma janela do lado do quintal. Lembro-me de quando a atravessávamos. É pequena, mas tu consegues passar. Eu lembro-me. Sim, há mesmo uma janela. A avó nunca a fechava, dizia que era preciso ventilação. A Janet provavelmente nem se lembra dela. Preciso de uma escada. Tenho uma na garagem. Podes levá-la. Quarta-feira, 2 da manhã. Estou no quintal dos fundos com a escada nas mãos. O meu coração bate tão forte que parece que toda a rua pode ouvi-lo. O sedã preto não está lá. O detetive provavelmente não vigia à noite. Coloco a escada contra a parede, sob a janela do sótão. Subo lentamente. Os degraus de madeira rangem sob o meu peso. Chego à janela e empurro-a. Ela cede. Entro e desço até ao chão do sótão. Está escuro aqui, cheira a pó e madeira velha. Pego no telemóvel e ligo a lanterna. Caixas, móveis velhos, coisas que ninguém toca há anos. Caminho cuidadosamente entre elas, à procura de álbuns de fotografias. A avó guardava-os numa prateleira junto à parede. Encontro 3 álbuns grandes, azul, verde e vermelho. Pego no vermelho e abro-o. Fotografias. Eu e a Janet, ainda pequenos. A avó mais jovem, sorridente. A mãe, antes de partir. Folheio as páginas. Entre as fotografias, há um envelope, branco com o selo do notário. Retiro-o com as mãos a tremer. Abro-o. Dentro há um documento. Último testamento e disposições de Muriel Alice Harrison. A data é 1 mês antes da sua morte. A assinatura do notário está na parte inferior. Leio o texto. Todos os meus bens, incluindo a casa namorada. E depois vêm as palavras que me cortam a respiração. Deixo as minhas netas, Janet Mary Harrison e Veronica Lynn Harrison, em partes iguais. Em partes iguais. Não para mim, para ambas. Releio novamente. Sim, está claramente escrito, em partes iguais. Mas na gravação, a minha avó disse outra coisa. Disse que a casa era minha, só minha. Olho para a assinatura do notário. O nome, Robert J. Clifton. Lembro-me desse nome. Ele morreu há 3 anos. A avó foi ao funeral dele. Se ele morreu há 3 anos, como é que ele pôde autenticar o testamento há 1 ano? É uma falsificação. Alguém falsificou o testamento. Mas quem? E por quê? De repente, ouço um barulho. Lá embaixo, a porta. Passos nas escadas. Rapidamente escondo o envelope debaixo do braço e desligo a lanterna. Agacho-me atrás das caixas. A porta do sótão abre-se. A luz bate-me nos olhos. Curtis estatou à porta com um taco de beisebol nas mãos. Sabia que virias, diz ele. A sua voz está calma, até satisfeita. A Janet disse que não irias aguentar. Ele entra no sótão e olha à sua volta. Onde estás, Nico? Sai daí, vamos conversar como pessoas civilizadas. Fico em silêncio, sem me mexer. Ele aproxima-se, iluminando os cantos com a lanterna. Encontraste o testamento? Pergunta ele. Aquele que a avó escondeu? Não respondo. Nico, não sejas tola. Entrega-o e eu deixo-te ir. Se não entregares, será pior. Ele aproxima-se das caixas atrás das quais estou sentada. Aperto o envelope na mão, preparo-me para correr. De repente, ele empurra a caixa bruscamente. Ele me vê. Aí estás tu. Eu salto, corro para essa porta. Ele me agarra pelo braço, puxa-me para trás. Eu caio, o envelope cai. Curtis se abaixa, pega-o. Sim, sim, diz ele, abrindo o envelope. É isso mesmo. Levanto-me, atiro-me para cima dele e tento arrancar o documento. Ele empurra-me, bato com as costas na parede. A dor atravessa minha coluna. Não vale a pena, diz ele. Este papel não vale nada, mas a Janet quer destruí-lo para que não fiques obcecada. Ele pega o isqueiro e ateia fogo na ponta do documento. As chamas devoram lentamente o papel. Não! Grito, lançando-me para essa frente. Ele me empurra novamente, desta vez com mais força. Eu caio, batendo essa cabeça no chão. Meus ouvidos zumbem, meus olhos escurecem. Quando recobro os sentidos, Curtis já não está lá. No chão, há cinzas. O testamento foi queimado. Sento-me, abraço os joelhos, tremo. Está tudo acabado.
A última prova foi destruída. Levanto-me lentamente, desço do sótão. Saio pela janela, desço a escada. Vou para o apartamento da Tessie sem olhar para trás. Ela abre a porta, vê o meu rosto e simplesmente me abraça. Ele queimou o testamento, digo. Tudo foi queimado. Ainda tens o gravador. O advogado diz que ele não tem valor legal. Ela me leva para dentro, me senta no sofá. Então vamos ao Caulfield. Se a avó fez o testamento com ele, ele deve ter uma cópia. Glenn já enviou um pedido. Caulfield ainda não respondeu. Então vamos lá nós mesmos, amanhã. Aceno com a cabeça, embora por dentro não reste mais nada, apenas cansaço. Quinta-feira, eu e a Tessie vamos ao escritório do Sr. Caulfield, um pequeno edifício nos arredores da cidade, com uma placa quase imperceptível. Entramos. Sentado à mesa está um homem idoso, de fato. Óculos, cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos. Sr. Caulfield? Pergunto. Ele levanta a cabeça. Sim, em que posso ajudar? Sou Veronica Harrison, neta de Muriel Harrison. Ele acena com a cabeça. Lembro-me da sua avó, uma mulher boa. Lamento a sua perda. Obrigada. Vim perguntar sobre o testamento. O senhor autenticou? Ele pensa. Olha para os papéis na mesa. Talvez. Deixe-me lembrar. Muriel Harrison. Sim, havia algo. Mas não me lembro bem. Já tenho 63 anos. A memória não é a mesma. Por favor, procure nos arquivos. É muito importante. Ele levanta-se, vai até ao armário, pega as pastas, folheia-as lentamente. Harrison. Aqui está. Sim, há algo aqui. Ele pega o papel, lê. Sim, ela veio até mim há 1 ano. Queria fazer um testamento. Discutimos os detalhes, eu anotei. Mas ela nunca assinou a versão final. Por quê? Disse que ia pensar melhor. Depois nunca mais apareceu. Não há uma cópia? Há uma cópia do rascunho, mas não tem valor legal porque não está assinada. Ele entrega-me o papel. Eu leio. Está escrito: deixo todos os meus bens para Veronica Lynn Harrison. Para mim, não para Janet, para mim. Posso ficar com esta cópia? Pode, mas não prova nada. Sem assinatura é apenas um rascunho. Pego no papel e guardo-o. Até se olha para mim com uma pergunta nos olhos. Saímos para a rua. Entramos no carro da Tessie. Então, a avó queria deixar tudo para ti, diz ela, mas não teve tempo de assinar. Sim, e aquele testamento que encontrei no sótão é falso, com a assinatura de um notário morto. Quem poderia ter falsificado? Eu fico calada, mas a resposta é óbvia. Janet. Sexta-feira. Volto para o apartamento da Tessie à noite, depois do trabalho. Abro a porta e vejo um envelope sobre a mesa. O meu nome está escrito à mão. Abro. Dentro há uma carta. Au! Nico, precisamos de conversar. Aparece amanhã às 10 da manhã no café da Astor Street. Sozinha. Mamã. Lorraine. Não a vejo há 22 anos, desde que ela se foi embora. E agora ela quer conversar. Sábado. 10 horas da manhã. Estou em frente ao café na Astor Street e não consigo entrar. As minhas mãos tremem, o meu estômago está apertado. 22 anos. Tanto tempo se passou desde a última vez que vi a minha mãe. Empurro a porta e entro. O café é pequeno, cheira a café e a bolos. Há uma mulher sentada à mesa perto da janela, cabelo ruivo com cabelos grisalhos, rosto cansado, magro. Ela está vestida de forma simples, jeans, blusa cinzenta, tênis. Há uma chávena de café na mesa à sua frente. Ela olha para mim, aproximo-me dela e sento-me à sua frente. Ficamos em silêncio. Eu observo-a. Ela é parecida com a Janet. Os mesmos olhos azuis, traços regulares. Os meus olhos são escuros como os do meu pai, que nunca conheci. Nico, diz ela finalmente. A voz é baixa, um pouco insegura. Lorraine, respondo. Não consigo chamá-la de mãe. Essa palavra não sai da minha boca. Ela acena com a cabeça, como se compreendesse. Obrigada por ter vindo. Escreveste que precisávamos de conversar. Sim, A Janet entrou em contato comigo há 1 semana. Disse que estavas a tentar ficar com a casa, que falsificaste a gravação da avó. Eu rio.
um riso seco, sem alegria. E você acreditou nela? Ela desvia o olhar. Não sei em que acreditar. Não vos vejo há tanto tempo. Para mim, vocês são estranhos. Sempre fomos estranhos, digo eu. Você foi embora quando eu tinha 5 anos. Deixou-nos. Mas eu não tinha escolha. A voz dela falha. Eu não conseguia lidar com a situação. O teu pai foi embora quando tu nasceste. Eu fiquei sozinha com 2 crianças, sem dinheiro, sem emprego. A tua mãe levou-te para morar com ela e eu fugi. Eu sei que é horrível, mas eu não podia. 22 anos, Lorraine. Você não teve contato conosco por 22 anos. Ela fica em silêncio, olhando para a xícara. Eu tinha vergonha. Achei que vocês me odiavam. Eu não odeio. Simplesmente não sinto nada. Estou mentindo. Sinto dor, raiva, mágoa, mas não vou deixar que ela veja isso. A Janet diz que estás a tentar tirar-lhe a casa, diz ela, levantando os olhos. Que a avó não te deixou nada. A avó gravou a sua voz num gravador 2 semanas antes de morrer. Disse que a casa era minha. A Janet recebeu o dinheiro há 5 anos, 32 mil para um salão de beleza. Gastou tudo nas dívidas do Curtis. A avó achava que era a parte dela na herança. A Lorraine olha para mim. Algo muda nos seus olhos. 32 mil? Sim. Não sabias? Ela abana bem a cabeça. A Janet não contou. Ela disse que a avó não lhe deu nada, que prometeu tudo a ti. Pego no telemóvel, ligo a gravação da voz da avó, deixo-a ouvir. Ela ouve em silêncio. Quando a gravação termina, há lágrimas nos seus olhos. Eu não sabia, sussurra ela. A Janet disse tudo diferente. Ela mente, ela sempre mentiu. E tu acreditaste nela porque ela é parecida contigo. E eu não. Lorraine enxuga os olhos e olha para mim. Nico, sinto muito por tudo. Fui uma má mãe. Eu sei. Agora isso não importa mais. Importa sim. Quero corrigir isso, quero ajudar-te. Olho para ela. Não acredito. Como? Posso testemunhar no tribunal. Dizer que a Janet mentiu-me, que tens razão. Ainda não há julgamento. Talvez nem haja. A Janet apresentou uma queixa. Diz ela baixinho. Oficialmente, ela quer reconhecer-te como moradora ilegal da casa e expulsar-te definitivamente. O julgamento é daqui a 2 semanas. Fico em silêncio. Então, eles não vão parar. Tudo bem, digo eu. Se realmente queres ajudar, vem ao julgamento, conta na verdade. Ela acena com a cabeça. Eu vou, levanto-me e vou para-te a saída. Perto da porta viro-me. Lorraine, por que é que te foste embora, na verdade? Não foi por causa do dinheiro. Ela olha para mim e há tanta dor nos seus olhos que me sinto desconfortável. Ah, porque não conseguia olhar para vocês sem pensar que tinha destruído as vossas vidas, que vocês mereciam uma mãe melhor. Fugi porque era covarde. Aceno com a cabeça e saio. As 2 semanas seguintes passam de forma insuportavelmente lenta. Quase não durmo. Repasso mentalmente todos os cenários possíveis. Glenn prepara os documentos, reúne as provas. Encontramo-nos 3 vezes. Discutimos a estratégia. Ele diz que as nossas hipóteses são 50%. A gravação de áudio é uma prova, mas não é um documento legal. Tudo depende da capacidade do Sr. Caulfield confirmar a existência do testamento. Tessie apoia-me como pode. Cozinha-me comida que eu quase não toco. Senta-se ao meu lado à noite quando não consigo dormir. Não faz perguntas desnecessárias, apenas fica ao meu lado. Entretanto, a Janet intensifica os seus esforços. Ouço dos vizinhos que ela conta a todos que estão dispostos a ouvir que estou a chantageá-la com uma gravação falsa, que sempre tive inveja dela, sempre quis tirar-lhe o que lhe pertence. Algumas pessoas acreditam, algumas olham para mim de soslaio quando passo por elas. Isso quase não me afeta, estou habituada a ser invisível. 2 semanas se passam, 4 horas da tarde. Estou em frente ao prédio do tribunal. Pequeno, de tijolos, com colunas brancas. Tessie está ao meu lado, segurando minha mão.
Está pronta? Não, mas não há outra saída. Entramos. A sala do tribunal é pequena, com bancos de madeira e uma mesa alta para o juiz. Janet já está sentada no seu lugar com o advogado, um homem de uns 50 anos, com um fato caro e uma pasta de documentos. Derek Shaw. Ouvi falar dele. Ele ganha a maioria dos casos. Curtis está sentado atrás, olhando para mim. Sorri. Sinto um frio por dentro. Glenn Tarberg está sentado à nossa mesa, organizando os papéis. Ele parece velho e cansado em comparação com o advogado de Janet. Não se preocupe, diz ele baixinho. Temos uma hipótese. A juíza entra. Uma mulher de 60 anos, cabelos grisalhos, rosto severo. Todos se levantam. Processo número 1234. Harrison contra Harrison. Sentem-se. Sentamo-nos. A juíza olha para os papéis. Portanto, a demandante Janet Harrison exige que a demandada Veronica Harrison seja reconhecida como ocupante ilegal da casa situada na morada. Ela lê a morada. E que seja despejada com posterior proibição de visita. Certo? Derek Shaw levanta-se. Sim, meritíssimo. A minha cliente é a proprietária legal da casa como herdeira mais velha da falecida Muriel Harrison. Não existe testamento, por isso a propriedade passa para ela de acordo com a lei. A ré residia ilegalmente na casa, recusava-se a sair e até entrou lá sem permissão depois de ter sido despejada. A juíza olha para mim. O que a ré tem a dizer? Glenn levanta-se. Meritíssima, a minha cliente tem provas de que a falecida Muriel Garrison desejava deixar a casa precisamente para ela. Temos uma gravação de áudio feita 2 semanas antes da morte, onde ela declara claramente as suas intenções. Ele entrega o gravador à juíza. Ela ouve e depois devolve-o. É interessante, mas uma gravação de áudio não é um documento legal, Sr. Tarberg. O senhor sabe disso. Sim, meritíssimo, mas é uma prova das intenções da falecida. Também temos uma testemunha, o Sr. Caulfield, o notário que trabalhava com a senhora Garrison. A juíza acena com a cabeça. Chame-o. A porta se abre e o Sr. Caulfield entra. Ele parece ainda mais velho neste ambiente formal. Ele se aproxima do banco das testemunhas, coloca a mão sobre a Bíblia e jura dizer a verdade. Glenn aproxima-se dele. Sr. Caulfield, o senhor era notário de Muriel Harrison? Sim. Ela redigiu o testamento com o senhor? Sim. Há 1 ano, ela veio até mim, querendo redigir um testamento. O que havia nesse testamento? Caulfield tira os papéis da sua pasta. Ela deixou a casa para as 2 netas em partes iguais. Janet e Verônica. Janet sorri. Derek Shaw acena com a cabeça. Mas, continua Caulfield, 1 semana antes de morrer, ela voltou. Disse que queria revogar o testamento. O sorriso desaparece do rosto de Janet. Eu redigi o documento de revogação. Aqui está. Ele entrega o papel à juíza. Ela lê e acena com a cabeça. Então, o testamento foi revogado. E depois? Ela disse que queria fazer um novo. Pediu-me para oficializar isso, mas não divulgar até que certos eventos ocorressem. Que acontecimentos? Ela disse, se as irmãs entrarem em litígio pela casa ou se passarem 3 anos após a sua morte. Então, devo abrir o envelope selado que ela me deixou. Ele pega o envelope, branco, selado com cera vermelha, entrega-o à juíza. A sala fica em silêncio. O juiz pega o envelope, quebra o selo e abre. Ele pega o documento e lê. O rosto dela não muda, mas vejo que ela relê algumas linhas 2 vezes. Testamento final de Muriel Harrison. Ela diz em voz alta. Datado 3 dias antes de sua morte. Autenticado pelo Sr. Caulfield. Ela continua a ler. Todos os meus bens, incluindo a casa situada na morada... Ela diz a morada. Deixo para essa minha neta Veronica Lynn Garrison. Janet levanta-se bruscamente. A cadeira cai. Isso é impossível. É uma falsificação. O juiz olha para ela friamente. Sente-se, menina Harrison. Derek Shaw coloca a mão no ombro de Janet, obrigando-a a sentar-se.
Ela treme com o rosto vermelho. O juiz continua. Mas há uma cláusula. Se a minha neta, Janet Mary Harrison, durante o ano após a minha morte, provar que se preocupa com a irmã e a família sinceramente, sem interesse próprio, receberá metade da casa. Se, porém, agir por motivos egoístas e tentar ficar com toda a casa para si, não receberá nada, exceto as minhas orações pela sua alma. Silêncio. Nem mesmo Curtis se mexe. O juiz olha para Janet. Menina Harrison, você expulsou a sua irmã de casa à força. Você entrou com uma ação para privá-la de quaisquer direitos à herança. Pode provar que agiu de forma altruísta? Janet fica em silêncio. O seu rosto empalidece. Derek Shaw levanta-se. Meritíssimo, a minha cliente agiu dentro da lei? Da lei, mas não do testamento, interrompe o juiz. O testamento é claro. Verônica Harrison recebe a casa. Janet Harrison não recebe nada. Ela faz uma pausa, olha para os papéis novamente. Mas há outra parte do testamento. Ela continua a ler e vejo as suas sobrancelhas se levantarem. Muriel Harrison também deixou um fundo separado no banco. $15.000. Este fundo deveria ser transferido para Janet Garrison, apenas se ela fizesse a escolha certa e não agisse contra a irmã durante um ano após a morte da testadora. Janet olha para o juiz, com algo parecido com esperança nos olhos. O juiz olha para ela. A senhora agiu no interesse da irmã e não contra ele, menina Garrison? Janet fica em silêncio. Responda, menina Harrison. Não, ela sussurra. Então, de acordo com o testamento, este fundo será doado para a caridade. A juíza lê as últimas palavras e sua voz fica quase suave. Não nas mãos de uma orgulhosa gananciosa, mas naquelas que sabem o que é a adversidade e sabem agradecer. Nunca mais serão suas, Janet. Avó Muriel. Janet cobre o rosto com as mãos. Chora. Curtis fica imóvel, olhando para o chão. O seu rosto está cinzento, as mãos cerradas em punhos. O juiz bate com o martelo. Decisão do tribunal. A casa localizada na passa a ser propriedade exclusiva de Veronica Lynn Harrison. Janet Mary Harrison deve deixar a casa no prazo de 30 dias. O fundo de $15.000 passa para uma instituição de caridade, cuja morada se encontra no cartório. A sessão está encerrada. Ela levanta-se e sai. Eu fico sentada, sem acreditar. Ganhei. Eu ganhei. Tess me abraça. Glenn aperta a minha mão. Mas, parabéns, senhora Harrison. A casa é sua. Olho para Janet. Ela está sentada com a cabeça baixa. Curtis sussurra algo para ela. Ela o empurra. Ele se levanta, vai para essa saída sem olhar para trás. Janet fica sozinha. De repente, ela levanta a cabeça. Olha para mim. Há ódio nos seus olhos. Está satisfeita? Ela grita. Você levou tudo. Eu me levanto, aproximo-me dela. Eu não tirei nada, tu é que perdeste tudo. A avó deu-te uma oportunidade, tu é que a desperdiçaste. Ela cospe aos meus pés. Tu não vales nada, nunca valeste, a avó só tinha pena de ti. Olho para ela e, de repente, quase sinto pena dela. Ela parece destroçada, pequena. Talvez, digo eu, mas ela amava-me. E a ti? Não quando gastaste o dinheiro dela nas dívidas do Curtis e lhe mentiste. Não quando escolheste ele em vez de mim. E não quando tentas levar tudo para ti por pura ganância. Janet vira-se. Derek Shaw pega-o à sua pasta e vai para a saída. Ele nem olha para a sua cliente. Saiu do tribunal. Lorraine está na rua. Ela olha para mim. Ganhaste? Sim. Ela se aproxima e me abraça. Fico parada, sem retribuir o abraço. Mas também não a empurro. Tenho pena da Janet, diz ela. Mas tu estavas certa. Ela mentiu-me. Eu sei. Ela solta-me e olha-me nos olhos. Quero fazer parte da tua vida, Nico, se tu permitires. Penso por alguns segundos. Não sei se posso, mas podemos tentar. Ela sorri. Tristemente, mas com sinceridade. Vou até ao carro da Tessie. Ela espera, sorrindo. Vamos para casa? Sim, para casa. Partimos. Olho pela janela. A cidade passa. Ruas familiares, casas, pessoas. Tudo como sempre, mas algo mudou.
Eu mudei. De repente percebo que, pela primeira vez em 1 ano, tenho um lar de verdade, meu, mas por alguma razão, por dentro ainda me sinto vazia. Ganhei o processo, ganhei a casa, mas perdi a minha irmã. Para sempre. E não sei se valeu a pena. 30 dias. Foi o tempo que o tribunal deu a Janet para sair da casa. Não vou lá nas 2 primeiras semanas. Não consigo. Só de pensar em encontrá-la lá, fico com náuseas. Tessie diz que tenho o direito de entrar. Agora a casa é minha, mas eu espero. No 29º dia, eu chego. Estaciono perto do portão e fico sentada no carro por alguns minutos. Olho para essa casa. Persianas brancas, varanda de madeira, pequena janela do sótão. Tudo tão familiar. Saio, abro o portão. Ele range, como sempre. A minha avó dizia que era preciso lubrificá-lo, mas nunca o fez. Dizia que esse rangido era música. Subo para a varanda. A porta está fechada. Pego as chaves que o Sr. Caulfield me deu depois do julgamento. As chaves originais, as que eram da minha avó. Abro a porta. Está tudo silencioso lá dentro. Cheira a algo velho, fechado. Entro. A sala está vazia. O sofá atrás do qual eu me escondia desapareceu. As paredes estão nuas. As fotografias foram retiradas. A cômoda está no lugar, mas as gavetas estão abertas, vazias. No chão há um monte de lixo. Papéis, caixas, algumas coisas. Vou para ser a cozinha. Lá também está vazio. A mesa onde tomávamos o pequeno almoço com a minha avó foi levada. Só ficou o velho frigorífico. Subo ao 2º andar. O meu quarto. A porta está aberta. Entro. Está vazio. A cama, o armário, levaram tudo. Na parede ficaram marcas dos cartazes que eu pendurava na adolescência. Aproximo-me da janela, olho para a rua. Daqui dá para ver a velha árvore debaixo da qual eu e a minha avó nos sentávamos no verão. Ouço um barulho lá embaixo. A porta. Desço rapidamente. A Janet está na sala de estar. Ela tem uma caixa nas mãos e olha para mim. Ficamos em silêncio. Ela parece diferente, mais magra, mais pálida. O cabelo está despenteado, a roupa amarrotada. Tem olheiras. Esqueci-me de outra caixa, diz ela baixinho. A última. Aceno com a cabeça. Tudo bem, ela não vai embora. Fica parada, olhando para mim. Ah, Nico. O quê? Ela respira fundo. Sinto muito, por tudo. Eu não esperava por isso. Fico parada, sem saber o que responder. Tu ganhaste, ela continua. A casa é tua. A avó queria isso. Eu fui tola, gananciosa. Sim, ela estremece como se eu a tivesse batido. Eu sei, eu entendi tudo. Tarde demais, mas entendi. Para onde vais? Pergunto, sem saber por quê. Para Curtis, por enquanto. Depois, não sei. Vou procurar um apartamento, um emprego. Vocês estão juntos? Ela balança a cabeça. Estamos a separar-nos. Ele confessou que tem muito mais dívidas do que eu pensava. 70 mil, não 48. Ele mentiu. Fico em silêncio, não sei o que dizer. Parte de mim quer se alegrar. Ela recebeu o que merecia. Mas outra parte, pequena, simplesmente fica triste. Ah, precisas de ajuda? Pergunto de repente. Ela olha para mim surpresa. O quê? Com a mudança? Precisa de ajuda? Ela fica em silêncio, depois balança a cabeça. Não, eu consigo sozinha. Ela vai até a porta, para na soleira. A avó queria que fôssemos uma família, diz ela sem se virar. E eu estraguei tudo, eu sei. Ela sai. A porta se fecha silenciosamente. Fico na sala vazia e, de repente, sinto que estou a chorar. Pela primeira vez em todo este tempo. Fico ali parada, a chorar, porque tudo acabou, mas nada foi consertado. Tessie chega 1 hora depois. Entra, vê-me no chão, sentada perto da parede. Nico, limpo o rosto. Ela esteve aqui. A Janet veio buscar as últimas coisas. A Tessie senta-se ao meu lado. Como estás? Não sei. Ela abraça-me e ficamos assim, sentadas, numa casa vazia, no chão frio. As semanas seguintes passam a trabalhar. É preciso limpar, reparar, dar vida novamente a esta casa. Até se ajuda quando pode.
Lavamos o chão, as janelas, repintamos as paredes. Compramos móveis novos, simples, baratos. Sofá, mesa, cama. Lorraine também vem, 2 vezes. Tomamos café na cozinha, conversamos sobre coisas sem importância. Ela não tenta se justificar ou explicar. Simplesmente está presente. É estranho, mas não desagradável. Uma vez, ela pergunta sobre a Janet. Tens notícias dela? Não. Eu também não. Ela não atende às chamadas. Talvez ela precise de tempo. Ela pega na minha mão e aperta. A palma da mão dela é quente. 1 mês depois, decido transformar o pequeno quarto no 2º andar num estúdio de trabalho. Aquele quarto sempre foi como um depósito. A minha avó guardava lá coisas velhas que nunca usava. Agora tiro tudo de lá, lavo o chão até ficar brilhante, coloco uma mesa, compro um computador e um monitor novos. Tessie ajuda a configurar tudo. Você realmente vai trabalhar como freelancer? Sim, não quero mais depender de ninguém. Quero fazer meus próprios projetos. É arriscado. Eu sei, mas minha avó me deu esta casa por um motivo. Ela queria que eu fosse livre. Tessie sorri. Ela ficaria orgulhosa de você. Não tenho a certeza disso, mas aceno com a cabeça. Lorraine chega no mesmo dia em que termino de configurar o estúdio. Ela entra e olha em volta. Está bonito, diz ela. Muito bonito. Obrigada. Ela senta-se na ponta da mesa. Nico, quero falar contigo sobre a Janet. Eu congelo. O que há com ela? Ela está passando por dificuldades, muitas dificuldades. Ela mora num pequeno apartamento de 1 quarto e tem 2 empregos. Curtis desapareceu, deixando-a com parte das dívidas. Por que me estás a contar isso? Porque ela é tua irmã e eu sei que não tens obrigação de ajudá-la, mas talvez valha a pena tentar conversar. Eu me viro. Ela me expulsou de casa, queimou o testamento, tentou ficar com tudo. Eu sei, mas as pessoas fazem coisas estúpidas quando estão com medo, e ela estava com medo. Curtis pressionava-a, as dívidas aumentavam. Ela entrou em pânico. Isso não é desculpa. Não, mas é uma explicação. Fico em silêncio. Não sei o que responder. Lorraine levanta-se, aproxima-se de mim. Não estou a dizer-te o que fazer. A escolha é tua. Mas pensa nisso. A avó não queria que vocês se odiassem. Ela queria que fossem uma família. Ela vai-se embora, deixando-me sozinha com os meus pensamentos. 2 meses após o julgamento. Vou ao supermercado comprar mantimentos. Pego um cesto, vou entre as prateleiras, escolho legumes, pão, café. Volto para o caixa e a vejo. Janet está na fila. Ela segura um pequeno cesto com alguns produtos. Parece ainda pior do que naquela vez, na casa. Mais magra, com um suéter barato, jeans velhos e gastos. As mãos tremem quando ela pega ante a carteira. Ela também me vê, fica parada. Ficamos ali, olhando uma para a outra. As pessoas passam por nós, sem prestar atenção. Dou um passo em direção a ela. Simplesmente dou. Janet. Nico. Ficamos em silêncio. Como você está? Pergunto. Ela dá de ombros. Normal. Encontrei um apartamento. Trabalho como empregada de mesa num café. E também faço um trabalho extra à noite. Limpo escritórios. E o Curtis? Pediu o divórcio. Ele desapareceu. As dívidas levaram-no, aquelas pessoas a quem ele devia dinheiro. Não sei onde ele está, ela parece destroçada. De repente, sinto pena dela, embora não queira. Precisas de ajuda? Ela olha para mim e há algo doloroso nos seus olhos. Por que perguntas? Depois de tudo o que fiz. Porque és minha irmã, independentemente do que aconteceu. Ela fica em silêncio, depois balança a cabeça. Não mereço a tua ajuda. Janet, não, Nico, tu ganhaste. Merecidamente. Perdi tudo. Também merecidamente. É justo. Ela vai até a caixa, paga. A caixa diz algo para ela. Janet pega um cupom de desconto. Paga com moedas pequenas. Fico parado a observar. Sinto algo apertar no peito. Ela sai. Não olha para trás.
Fico parado com a cesta nas mãos e penso que talvez tenha sido a última vez que a vi. À noite sento-me na varanda com uma chávena de café. O ar está fresco, cheira a outono. As folhas das árvores estão a amarelar. Os vizinhos acendem as luzes nas janelas. Algures ao longe ouve-se música. Pego no telemóvel, percorro os contactos. Paro no nome da Janet. Posso escrever-lhe, convidá-la para tomar um café, conversar normalmente, sem julgamentos, sem raiva. A minha avó gostaria disso. Ela sempre dizia que a família é o mais importante, que as irmãs devem permanecer unidas. Mas não sei se consigo, não sei se quero. A Janet teria ganho mais se tivesse agido como uma pessoa normal. A avó deu-lhe uma oportunidade, metade da casa e $15.000. Ela teria ganho mais comigo se tivesse simplesmente pedido desculpa, se não me tivesse expulsado à força, se não tivesse mentido. Mas ela escolheu outra coisa, e agora ambas vivemos com isso. Guardo o telemóvel, hoje não. Talvez um dia, mas não hoje. Bebo um gole de café, olho para a rua. Uma árvore velha balança ao vento, as folhas caem. O inverno está a chegar. Estarei aqui nesta casa sozinha, a trabalhar, a viver, a construir algo novo. Pela primeira vez em muitos anos, sinto-me bem sozinha, não solitária, apenas tranquila. Lorraine liga no dia seguinte, pergunta se eu quero ir visitá-la no fim de semana. Eu recuso. Digo que estou ocupada, mas prometo ir na semana que vem. Pequenos passos, é assim que construímos algo novo. Tessie chega à noite e traz pizza e vinho. Vamos comemorar, diz ela. O quê? O facto de não teres desistido, de teres conquistado o que querias. Sentamo-nos no chão da sala, comemos pizza diretamente da caixa, bebemos vinho em chávenas porque ainda não comprei copos. Como está o teu estúdio? Pergunta ela. Está quase pronta. Amanhã vou terminar de configurar os programas. Já tens os primeiros pedidos? Pequeno, montagem de um vídeo de casamento. Não pagam muito, mas é um começo. Tessie levanta a chávena. Ao começo, levanto a minha. Ao começo, brindamos, bebemos. O vinho é barato, um pouco ácido, mas eu gosto. Pensas na Janet? Pergunta Tessie de repente. Às vezes. Em falar com ela? Às vezes, mas não sei se estou pronta. Talvez ela também não esteja pronta. Talvez. Tessie olha para mim. Sabes que não lhe deves nada, certo? Mesmo que ela seja tua irmã. Eu sei. Ótimo, porque às vezes parece que te sentes culpada. Fico em silêncio. Ela tem razão. Parte de mim realmente se sente culpada por ter tirado a casa da Janet, por ela agora viver num pequeno apartamento, ter 2 empregos. Mas outra parte sabe que não tirei nada. A avó decidiu por si mesma. Ela deu uma oportunidade a Janet. A Janet desperdiçou-a. Não tenho culpa, digo em voz alta, como se estivesse a convencer-me a mim mesma. Não tenho culpa. Até se abraça-me e ficamos assim até o vinho acabar. Passa mais um mês. Trabalho, aceito novos projetos. Não ganho muito dinheiro, mas dá para pagar as contas e a comida. A casa ganha vida lentamente. Compro cortinas novas, penduro fotografias nas paredes, não as que estavam lá antes, mas novas. Faço dela a minha casa. Uma noite estou sentada no meu estúdio a editar um vídeo. No ecrã, um jovem casal sorrindo, dançando, casamento, felicidade. Olho para eles e penso na minha avó, no que ela diria se me visse agora. Estaria satisfeita? Decepcionada? Não sei, mas espero que esteja satisfeita. O telefone toca. Lorraine. Olá, mãe, digo. É a primeira vez que a chamo assim. Ela fica em silêncio por um segundo. Olá, Nico, como estás? Bem, a trabalhar. Pensei, talvez possas vir almoçar no domingo? Posso. Ótimo. Eu vou tentar entrar em contato com a Janet também, convidá-la. Eu fico paralisada. Não sei se é uma boa ideia. Talvez, mas vale a pena tentar. Somos uma família. Não respondo imediatamente. Penso. Tudo bem, digo finalmente.
Como quiser. Domingo, vou à casa da Lorraine. Ela mora numa pequena casa nos arredores da cidade vizinha. Estaciono perto do portão e fico sentado no carro. Não sei se a Janet virá. A Lorraine disse que ela concordou, mas não acredito até ver. Saio do carro e aproximo-me da porta. Ligo a campainha. Lorraine abre a porta, sorri. Entre, entro. A cozinha cheira a carne e legumes fritos. A mesa está posta para 3 pessoas. Ela vai vir? Pergunto. Ela prometeu. Sentamo-nos e esperamos. Passam-se 15 minutos. 20. Já estou a pensar que ela não virá quando ouço o som de um carro. À porta. Janet entra. Parece um pouco melhor do que naquela vez no supermercado. O cabelo está limpo, as roupas estão arrumadas, mas nos olhos ainda há o mesmo cansaço. Ela olha para mim, eu olho para ela. Olá, ela diz baixinho. Olá. Lorraine sorri, convida-nos para a mesa. Sentem-se, o almoço está pronto. Sentamo-nos, comemos em silêncio. O ambiente está tenso, mas não hostil, apenas desconfortável. Finalmente, Lorraine quebra o silêncio. Quero que tentemos novamente, como uma família. Janet olha para ela. Não somos uma família, mãe. Somos estranhos que vivem no mesmo mundo. Podemos mudar isso. Não podemos. Aconteceram demasiadas coisas. Olho para Janet. E tu queres mudar? Ela olha para mim e algo se quebra nos seus olhos. Ah, não sei. Talvez. Mas tenho medo que seja tarde demais. Talvez, digo eu. Mas podemos tentar. Ela fica em silêncio, depois acena com a cabeça. Podemos. Não nos tornamos íntimas naquele dia, não nos abraçamos, não choramos juntas, apenas almoçamos, conversamos sobre coisas sem importância, sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre nada importante, mas é um começo, pequeno, tímido, mas um começo. Depois do almoço, a Jenny ajuda a Lorraine a limpar a mesa. Fico junto à janela, a olhar para a rua. De repente, a Janet aproxima-se de mim. Nico, quero dizer-te uma coisa. Eu viro-me. O quê? Eu realmente sinto muito. Por tudo. Eu sei que isso não conserta o que eu fiz. Mas eu quero que saibas. Eu aceno com a cabeça. Obrigada. Tu estás feliz agora? Não sei, mas estou melhor do que antes. Ela sorri tristemente. Fico feliz, de verdade. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Janet, se precisares de ajuda, ela balança a cabeça. Não, tenho que lidar com isso sozinha. É minha responsabilidade. Ah, mas se... Não, Nico, obrigada. Mas não, ela vai até Lorraine e elas conversam baixinho na cozinha. Saio para esta varanda, respiro o ar fresco. Penso em tudo o que aconteceu. Na avó, na casa, na Janet. A avó queria dar uma oportunidade a ambas. A mim, a liberdade. A Janet, a redenção. Eu aproveitei a minha. A Janet desperdiçou a dela. Mas talvez ainda não esteja tudo perdido. Talvez ainda haja tempo. Quando chego à casa, o sol já está a pôr-se. O céu está laranja, lindo. Estaciono perto da minha casa, sento-me no carro e olho para ela, a minha casa, a minha vida, o meu futuro. A avó queria dar-me uma oportunidade e também a deu a Janet, mas a Janet não aproveitou. Agora ambas vivemos com as consequências das nossas escolhas. Saio do carro, aproximo-me da varanda, sento-me nos degraus, olho para a rua, as folhas caem, o vento é frio, pego no telemóvel, procuro o contacto da Janet. Posso escrever, dizer que o almoço de hoje não foi mal, que talvez possamos tentar novamente, mas guardo o telemóvel. Hoje não, talvez um dia, mas hoje não. Pela primeira vez em anos, sinto-me bem sozinha. Não tenho medo disso, não fujo disso, simplesmente estou aqui, na minha casa, na minha vida. E isso é suficiente, pelo menos por agora.